Bem-vindos a mais uma atualização do cenário econômico da BTG Pactual Asset. Eu sou Rodrigo Fontinelli e ao lado da Stephanie Birman vamos trazer os principais assuntos que movimentaram os mercados em novembro. Mais uma vez, tivemos um mês difícil para a Bolsa. O Ibovespa caiu pelo quinto mês seguido, com queda mensal de 1,53% e acumulando perda de 14,37% no ano, chegando perto dos 100 mil pontos no último dia do mês. Já o dólar andou bem de lado no mês e teve ligeira desvalorização frente ao real, caindo 0,19% e fechando o mês a R$ 5,63, mas no ano acumula alta de 8,8%. O mês de novembro ainda apresentou muitas incertezas fiscais, inflacionárias e, para piorar, fomos impactados pela descoberta de uma nova variante da Covid, a Ômicron. Para comentar esses e outros assuntos no Brasil e no exterior, a Stephanie vai nos apresentar a sua visão para o cenário econômico. Obrigada, Rodrigo. Quais foram os destaques do mês de novembro? Do lado da inflação, de novo, surpresas acima do esperado, e do lado do crescimento, surpresas abaixo do esperado, que acho que talvez tenha sido o grande destaque. A produção industrial, a pesquisa do comércio e também a pesquisa dos serviços, que a parte de serviços vinha surpreendendo positivamente, acabou apresentando contração em setembro. Como consequência, a gente viu o PIB do terceiro trimestre apresentando um recuo de 0,1%, o que, juntando com o PIB do segundo trimestre, que já tinha apresentado um recuo agora de 0,4%, acabou resultando numa recessão técnica, que são 2 trimestres negativos. Como a gente já esperava um crescimento mais baixo, a gente manteve o crescimento do ano em 4,7% e para 2022 a gente estava com 0% e a gente manteve. Ou seja, é um crescimento realmente fraco. O que explica esse crescimento fraco? Olha, no curto prazo, a gente observou restrições de oferta que acabaram impactando a parte da produção de veículos, por exemplo. Mais recentemente, a inflação alta também acaba afetando um pouco o crescimento e um aumento de incertezas. Para 2022, o principal driver de crescimento mais fraco vai ser a alta da taxa de juros. Em relação à inflação, acho que o que vale destacar é que o IPCA 15 de novembro veio muito acima do esperado, principalmente por conta de bens industriais que continuam apresentando variações mais fortes de preço. E aí, quando a gente olha, a nossa projeção está em 10,1% para 2021. Para 2022, a gente subiu de 5,4% para 5,5%. Mas o importante é que essas surpresas de inflação, esse acúmulo de surpresas de inflação, começou a afetar não só o ano de 21 e 22, mas agora o ano de 2023 e 24. Então, os analistas estão revisando esses anos mais longos, vamos dizer assim, mais distantes para cima, o que resulta, o que mostra que a gente está numa desancoragem mais estrutural de inflação. E, portanto, a nossa avaliação é que no final de 2022 a taxa Selic vai estar em 13,5%. Em relação ao poder legislativo, é importante falar que, aprovada a PEC dos precatórios, o foco vai ser no orçamento e depois a nossa avaliação é que vai ser uma agenda mais esvaziada e aí vai diminuir um pouco a incerteza sobre a aprovação ou não de reformas. No cenário internacional, o grande destaque foi a descoberta da nova variante Ômicron. Quando a gente olha para a África do Sul, onde essa variante já é predominante, a gente observa um grande aumento do número de casos, mas quando a gente olha para a hospitalização, a gente vê ainda que ela está subindo lentamente. Os especialistas indicam que essa nova variante, ela está trazendo sintomas mais leves e a avaliação é que as vacinas, elas devem sim oferecer alguma proteção contra casos mais graves e hospitalização também. Essas são as informações até o momento, o que sugere que países com uma vacinação bastante avançada, como é o caso do Brasil, deveriam ser capazes de conter pelo menos essa questão de casos mais graves e de ter novas restrições e restrições muito mais fortes. Portanto, nesse momento, a nossa avaliação é que o cenário econômico está mantido, tanto para o Brasil quanto no mundo. E é importante dizer como é que isso vai afetar, por exemplo, a economia americana. Quando a gente olha, a economia estava muito forte, está muito forte, a inflação vinha surpreendendo positivamente, os dados de salário também, e o Fed estava se preparando para acelerar o ritmo de redução das compras dos ativos. A nossa avaliação é que essa nova variante, ela não deve afetar esse plano do Banco Central, inclusive quando a gente olha, por exemplo, o presidente
do Fed de Nova York, ele indicou que a pandemia, no fundo, tem aumentado as pressões inflacionárias, porque tem retardado a volta das pessoas para o mercado de trabalho, e isso faz com que as pessoas continuem consumindo mais bens, menos serviços, e tem gerado, de certa maneira, mais inflação. Então, na nossa avaliação, o Fed deve sim seguir com esse plano de reduzir o programa de compras, e se isso for confirmado agora na reunião de dezembro, vai deixar a porta aberta para o Fed começar a subir os juros já na reunião de março. E na nossa avaliação, o Fed deve subir pelo menos 4 vezes a taxa de juros no ano que vem, o que comparado com o mercado é muito mais do que está precificado, e isso deve colocar uma pressão altista no dólar. Quando a gente olha para o Brasil, como é que esse cenário vai afetar o Brasil? Na nossa avaliação, um dólar mais forte deveria deixar o real mais fraco, mas um ponto que eu acho que vale destacar é que a taxa de juros aqui está mais alta, o Banco Central começou a subir a taxa de juros antes, e isso, de certa maneira, tem protegido a nossa moeda. Então, a nossa avaliação é que, em relação à moeda, pelo menos, a gente pode ter alguma proteção nesse cenário de dólar mais forte que a gente vê para o ano que vem. Para encerrar, eu queria falar da Europa e da China. Na Europa, vale destacar que os países que apresentaram um grande número do aumento de Covid, quando a gente observa a população, a parcela da população idosa que foi vacinada, é uma população menor comparada a outros países. Mas mesmo nesses países, a gente já observa sinais de estabilização, o que, junto com uma inflação acima do esperado, deve levar o Banco Central Europeu a encerrar o programa de compra de ativos em março. Por último, em relação à China, eu acho que o que vale destacar é que os dados do setor imobiliário, eles continuam apresentando um crescimento negativo, mas as medidas de relaxamento para o setor, elas continuam aumentando, o que limita os riscos negativos na nossa avaliação. Então, a gente manteve um crescimento de 4,6% para o ano que vem, que é abaixo do consenso, mas não teve nenhuma mudança de cenário. Essas foram as considerações do mês de novembro. Bom, então vimos que para esse final de ano, os dados do PIB, inflação e os impactos da Omicron vão ser determinantes para o comportamento dos mercados. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn e se inscreva no canal do YouTube.